E aí, já parou para pensar no que acontece por trás dos panos toda vez que a gente faz uma compra online ou uma transferência no banco? Parece mágica, né? Mas na verdade existe um conjunto de regras, quase como leis, que garantem que o nosso dinheiro não suma no meio do caminho e que o nosso pedido seja entregue direitinho. Hoje, a gente vai desvendar os 4 pilares que sustentam toda essa confiança no mundo digital. O famoso conceito de ACID. Bom, nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que, afinal de contas, os dados precisam tanto de regras. Depois, a gente vai conhecer as 4 letras mágicas que formam o ACID. Vamos destrinchar cada uma delas com exemplos do dia a dia para ficar bem fácil de entender. E para fechar, a gente vai entrar num desafio dos grandes. Como é que essas regras funcionam quando os dados estão espalhados pelo mundo todo? Então, vamos começar com uma situação que, olha, infelizmente muita gente já deve ter passado. A partir daquela frustração de uma coisinha dando errado no mundo digital, a gente vai entender por que essas regras não são só teoria de livro, mas uma necessidade para o nosso dia a dia. E aí, me diz, quem nunca passou por isso? Você está lá, finalizando uma compra, o dinheiro sai da conta, mas o pedido nunca é confirmado. Ou pior, aquele item que você queria tanto simplesmente some do carrinho no último segundo. Pois é, essa experiência chata é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa. Porque olha só, por trás de um simples clique em comprar, o sistema está fazendo uma verdadeira dança de operações. Ele precisa checar o estoque, depois processar o pagamento, aí ele dá baixa no estoque e só então cria o seu pedido. É uma sequência, um passo de cada vez. Mas e se alguma coisa falhar bem no meio dessa dança? E é aí que o bicho pega. Qualquer coisinha pode dar errado. A internet pode cair, o servidor pode dar um soluço, ou quem sabe 2 pessoas podem tentar comprar o último item do estoque exatamente no mesmo instante. Sem regras claras, isso seria o puro caos. Pensa só, cobrança sem produto, estoque negativo e, claro, um monte de gente bem irritada. A solução para evitar esse caos todo tem um nome: transação. Pensa numa transação como se fosse um pacote fechado, um combo. Todas aquelas operações de antes, checar estoque, pagar, atualizar, estão dentro desse pacote. E a regra é claríssima: ou tudo que está dentro do pacote funciona perfeitamente, ou nada funciona. É o famoso tudo ou nada. Certo, mas como a gente garante que essa regra do tudo ou nada seja sempre seguida? A resposta está em 4 garantias superpoderosas que juntas formam o acrônimo ACID. Pode pensar nelas como 4 guardiões que ficam de olho em cada transação, protegendo tudo contra a bagunça. E os nomes desses guardiões são atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Cada uma dessas palavras é uma promessa de segurança e ordem. Agora, vamos abrir o capô e ver o que cada uma delas realmente significa. Juntas, elas constroem a fortaleza que protege nossos dados. Vamos começar pelas 2 primeiras letras, o A e o C. A atomicidade, como a gente já viu, garante que a operação aconteça por inteiro ou então não aconteça de jeito nenhum. Já a consistência é a garantia de que, no fim das contas, os dados continuem organizados e fazendo sentido. A atomicidade é a regra do tudo ou nada na sua forma mais pura, e essa analogia do restaurante é perfeita. Pensa numa lanchonete de fast food. Você escolhe, você paga e só aí seu pedido vai para a cozinha. Se o cartão não passar, o pedido é simplesmente cancelado. É uma coisa só. Agora pensa num restaurante tradicional. Você pede, come e só paga no final. Se na hora de pagar dá algum problema, o restaurante já teve o prejuízo. Uma transação atômica funciona como fast food. Ou a troca acontece inteira, ou ela é desfeita como se nunca tivesse existido. Agora, a consistência. Ela garante que os dados obedeçam sempre às regras do jogo. Imagina uma biblioteca super organizada. Você não pode registrar a retirada de um livro que nem existe no catálogo, certo? A mesma coisa acontece num banco de dados. Um sistema consistente não vai deixar, por exemplo, você salvar o seu nome num campo que só aceita a sua idade. A transação só vale se ela pegar o banco de dados num estado válido e entregar em outro estado igualmente válido. Beleza, já passamos da metade. Agora vamos para o I e o D. O isolamento é o que nos protege da confusão quando tem muita gente fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E a durabilidade é tipo a nossa pólice de seguro contra desastres, tipo uma queda de energia bem na hora H. O isolamento é fundamental para evitar bagunça. E para a gente entender bem, vamos voltar para a nossa lanchonete. Imagina a cena. A Marie e o Marco estão, no mesmo segundo, tentando comprar o último hambúrguer especial do dia pelo aplicativo. Olha só que interessante. A Maria olha o app e vê: oba, tem um hambúrguer. O que ela não sabe é que o Marco já clicou em comprar. O isolamento cria uma espécie de bolha em volta da compra do Marco.
A Mari não consegue ver o que está acontecendo lá dentro até que a transação dele termine. Para ela, só tem dois cenários. Ou a compra do marco dá certo e o hambúrguer some no cardápio, ou dá errado e o hambúrguer continua lá, disponível para ela. Simples assim. Isso evita que os dois paguem pelo mesmo item. E por último, mas não menos importante, a durabilidade. O nome já entrega, né? Uma vez que o sistema fala, deu tudo certo, sua transação foi concluída, o que a gente chama de commit, essa mudança é para sempre. É como se ela fosse escrita com tinta permanente no sistema. Pode acabar a luz, o servidor pode engasgar, não importa. A informação daquela transação está salva e segura para sempre. Até aqui, o mundo parece perfeito, né? As regras do ACID são a base para qualquer sistema confiável. Só que elas foram pensadas para um mundo onde os dados moram todos num lugar só, num único computador. E hoje em dia, nossos dados estão espalhados pelo planeta. Como é que a gente garante a tal da consistência quando uma cópia do dado está aqui no Brasil e a outra está lá no Japão? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão da computação moderna. Manter os dados sincronizados em vários continentes é um desafio enorme. E é nesse ponto que a gente entra num dilema clássico, que é explicado pelo Teorema CAP. Esse teorema diz uma coisa bem direta. Num sistema distribuído, de 3 garantias muito importantes, você só pode ter 2 ao mesmo tempo. As 3 são C, de consistência, que é todo mundo vê a mesma informação, A, de availability ou disponibilidade, que o sistema está sempre no ar, sempre respondendo, e P, de tolerância a partições, que é a capacidade de continuar funcionando mesmo se a comunicação entre os servidores falhar. E como falha de rede acontece o tempo todo, a escolha na prática é: se a rede falhar, o que a gente sacrifica? A resposta 100% correta ou uma resposta imediata? E essa imagem aqui ilustra o problema de um jeito brilhante. Pensa num site de reserva de hotel. Alguém reserva o último quarto. Essa informação chega na hora para o servidor que atende o usuário 2. Mas, por causa de um atraso na rede, demora um pouquinho para chegar no servidor do usuário 3. Por um instante, o usuário 2 vê o quarto como ocupado, enquanto o usuário 3 ainda vê ele disponível. Isso é o que chamamos de consistência eventual. E aqui está a verdadeira escolha de Sofia da engenharia de software. Quando a rede dá problema, o que o sistema de reservas faz? Ele para de responder para o usuário 3 até ter certeza da informação correta, priorizando a consistência? Ou ele mostra o quarto como disponível, arriscando uma reserva dupla só para não deixar o usuário esperando, priorizando a disponibilidade? E isso nos leva a uma reflexão final. Pensa na diferença entre uma rede social e o aplicativo do seu banco. Para ver o feed de notícias, receber um post com alguns segundos de atraso não é o fim do mundo, né? A disponibilidade é mais importante. Agora, e para confirmar uma transferência bancária? Aí, a exatidão é tudo. Não tem uma resposta certa para tudo. E é exatamente essa escolha que define como quase todos os serviços digitais que a gente usa hoje são construídos.